Gente, o que vocês fazem, professores? Por que aqui na escola meu filho te entende, meu filho te escuta e lá em casa eu posso ficar o dia inteiro falando que ele não me compreende, ele não faz o que eu peço? O que vocês fazem de diferente que eu não sei? Bom, é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje no vídeo. É sobre como conversar com as crianças. Esse assunto é legal para você? É importante? Então já deixa o seu like. Bora lá? Professor, você já deve ter ouvido a seguinte frase: qual mágica você faz, professora, para dar conta de todas essas crianças? E como que elas te escutam? Como que elas te entendem? E eu em casa, como não dou conta, o que você faz que você dá conta? Isso é normal. Acontece que nós, professores, já sabemos como conversar com as crianças, né? E hoje eu vou compartilhar aqui com vocês essa nossa troca. O que a gente faz no dia a dia para fortalecer esses vínculos, para melhorar a nossa didática e a nossa convivência com as crianças. Se você não é professora, mas é mãe e quer entender um pouquinho mais, continua no vídeo. Às vezes, os pais, os responsáveis, né, ou até mesmo o professor dentro da sala de aula, na correria, acaba apontando para a criança o que ela não deve fazer, né? Não mexa aí, não suba aí. Isso acontece muito e eu vou te dar um exemplo de como que isso funciona. Quando a gente fala para a criança, não mexa aí, é a mesma coisa do que eu vou falar agora. Não pense em uma maçã vermelha. É automático, a maçã vermelha brota aí na sua cabeça. Então, quando a gente fala para a criança, não mexa aí, nós estamos dando ênfase, né? Nós estamos dando mais vontade para a criança explorar aquilo. Então, ao invés de falar para a criança o que ela não deve fazer, nós vamos orientar a criança para o que ela deve fazer. Então, ao invés de não pensar em uma maçã vermelha, pense em uma pera verde. Tá vendo como funciona? Então é exatamente assim que nós iremos fazer com as crianças, né? Ao invés de falar não mexa aí, você dê outras opções para a criança. Que tal você brincar com este brinquedo? Que tal você sentar ali? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tire o não da frase. É muito difícil, é algo bem complicado nos primeiros dias, mas depois você se acostuma, assim como nós professores já nos adaptamos a essa rotina dentro da sala de aula. Outra maneira de conversar com as crianças é sempre olhar nos olhos. Você acha que você prestaria atenção se eu estivesse gravando este vídeo assim? Olha, gente, então hoje eu vou dar 3 dicas de como conversar com as crianças. É óbvio que não, né, gente? Então o que acontece? Às vezes a mãe lá na correria tá lavando louça e tá falando para a criança: vai guardar os seus brinquedos, né? Não faz bagunça. Mas não tá tendo aquela interação. Outro dia eu vi numa palestra muito bacana, por sinal, a professora falando assim que até os 7 anos as crianças aprendem a ler. Depois dos 7 anos as crianças leem para aprender. E o que acontece aí, o que vai fazer a diferença da criança ser bem-sucedida ou não nesse meio? Na interpretação de texto, na redação, em escritas, enfim. É exatamente essa interação, essa troca, né? A tela de um celular é uma interação fria, a criança pode não perceber os sentimentos, perceber as expressões que nós estamos ali falando. Então, por um exemplo, quando você está bravo com a criança, a sua fisionomia vai ficar diferente. Quando você está triste, preocupado, feliz, brincando, tudo isso fica diferente. E é exatamente isso que vai auxiliar nesse contexto da alfabetização e da interpretação de texto lá no futuro, né? É essa interação. Isso eu vi numa palestra do TEDx, mas é muito importante a gente saber como conversar com as crianças. Então, olhar nos olhos, da mesma maneira como eu fiz o exemplo aqui para vocês, se você está falando e não está dando atenção para a criança, ela vai perceber que não é importante. É diferente de quando você está ali, ó, olhando nos olhos, né? Falando na mesma altura para a criança. Outra maneira de conversar com as crianças e de se fazer compreendida, né? De compreender também as crianças é o faz de conta. Então, ao invés de você falar assim, o que você quer, o que você tem medo, né? Você quer trabalhar com a criança, você monta, você faz os personagens e você pergunta: olha,
A Alice, vamos fazer de conta que aquela ali é minha bonequinha Alice. A Alice, ela tem medo de escuro. Do que tem medo o seu boneco? E aí ele vai remeter no boneco dele as experiências, a vontade dele, a expressão dele. Então é muito bacana, por isso que na educação infantil nós brincamos tanto de faz de conta. É o meio de conseguir chegar ali, de conseguir entender a criança, de compreender e também de sermos compreendida. Utilize o faz de conta para se comunicar com o seu filho. É muito bacana, é muito interessante ver como que eles se portam com tudo isso. Faz sentido para você? Então é mais ou menos essa a mágica que nós professores realizamos dentro da sala de aula. Olhar para a criança quando nós vamos falar, direcionar a criança para o que ela deve fazer e participar, interagir através do faz de conta. Tá joia? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever, de ativar as notificações. Daí sempre que tiver um vídeo novo, já vai aparecer para você. Tá joia? Um beijo e até o próximo!